Fala aí, povo de Deus. Hoje a gente vai tirar o dia para esclarecer algumas dúvidas. E eu quero até aproveitar esse momento e dizer, olha, se você tem alguma dúvida, se você quer algum tipo de esclarecimento, vamos tentar descobrir junto, né? Porque, na verdade, ninguém é dono da verdade. Na verdade, o dono da verdade, ou melhor, a verdade que é Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. E nós somos servos dele. Então tudo que nós fizermos aqui, nós vamos tentar esclarecer nele, para ele e por ele. Amém? Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, se você quiser usufruir não só do pastor Maurício, mas do professor Maurício, você é livre para isso, tá? Brincadeiras à parte, você pode colocar aqui embaixo aqui a sua dúvida e a gente vai estar tentando esclarecer junto. Amém? Hoje, né, a dúvida veio de nossa irmãzinha, Dona Ana, querida Dona Ana, lá da cidade de Iacanga, São Paulo. Né? É uma dúvida muito comum e de repente vai ser interessante para você também, porque a dúvida dela fica lá em Êxodo 33:18, quando diz assim, ó, presta atenção, diz assim: Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Quem está dizendo isso é Moisés, solicitando ao Senhor que uma intimidade maior, que mostrasse a glória dele. E a dúvida agora vem no versículo 19, quando o Senhor diz assim, ó, porém ele disse, eu te farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Sabe, e então surgiu a dúvida que Deus seria esse, né? Ou por que ele seria tão seletivo em sua misericórdia? Sabe, a impressão que dá é que havia uma seleção de quem ele pudesse se compadecer, ou de quem ele quisesse se compadecer, ou de quem ele quisesse ter misericórdia, que Deus seletivo. Por que que ele trouxe essa verdade a Moisés? Começa ali a apresentar um Deus à nossa consciência que foge do nosso entendimento, quando nós entendemos que Deus, ele é bondade e a sua bondade dura para sempre. E de repente ele diz, olha, só me compadeço de quem eu quiser me compadecer, só terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Será que essa dúvida também é sua? Sabe, uma coisa que nós temos que entender é que toda vez que nós estivermos estudando a Bíblia, procurando entender um pouco mais, se aprofundar nas coisas do Senhor, a teologia ela não consegue estudar a Deus. A teologia ela foge desse entendimento de quem é Deus na sua essência, porque quem é a criatura para estudar o Criador? Então nós, como teólogos, nós começamos a estudar as coisas que cercam a Deus. E daquilo que Ele se permite conhecer, Ele é maravilhoso. E olha que Ele se permite. À medida que nós entramos na sua intimidade, nós o conhecemos. À medida que nós buscamos, o conhecemos. E como nós buscamos? Na Tua Palavra. E olha, tinha um professor meu que era maravilhoso. Ele falava assim, a Bíblia é Deus se desnudando para você. Ele queria dizer, olha, a Bíblia é Deus se mostrando como Ele é para você. E para que você entenda um versículo, você tem que entender todo um contexto. Sabe, agora, uma opinião de mestre, de professor. Nunca pegue um versículo isolado e tente entender, sabe, o que Deus quis dizer com isso. Quando você começa a manusear a Bíblia para um bom entendimento, você primeiro tem que entender com quem ele estava falando, sabe? Você tem que entender quando ele falou. E em terceiro, você tem que entender por que ele falou. Bem, com quem ele estava falando, nós já descobrimos, eu falei logo no início, ele está falando com Moisés. Moisés é aquele servo querido, aquele servo que nesse momento ele mostra que ele quer mais de Deus. Sabe, igual a mim, igual a você, igual a Dona Ana que enviou a pergunta que quer mais de Deus, né, Dona Ana? Sabe, nós queremos mais de Deus e isso se torna querido pelo Senhor. Descobrimos
quem é, para quem ele falou. Sabe, agora a gente tem que descobrir quando ele falou e por que ele falou. Quando ele falou, geralmente quando você pega um capítulo, mas você tem que entender um enredo pelo capítulo anterior e até, se necessário for, você ir no posterior. Sabe, nesse momento, ele estava tendo uma intimidade com Moisés, mas o que gerou essa intimidade? Lá no capítulo 32, a gente começa entendendo qual era o pano de fundo. Então você vai tirar essa ideia de que Deus é seletivo, que Deus ele trata as pessoas de uma forma muito ríspida e da forma que ele quiser, meio que um Deus meio que grosso. Sabe, Deus não é isso, Deus é bom demais. No capítulo anterior você vai ver que Moisés ele estava no monte recebendo as tábuas da lei. E foi no momento onde que Deus chega e diz: olha, Moisés, corre lá embaixo, meu filho. Tá, isso aí numa versão mais mauriciniana, né? Corre lá embaixo, meu filho, corre lá embaixo que o povo está fazendo besteira. Sabe, o povo está fazendo um bezerro de ouro, eles estão adorando lá outros deuses. Olha, esse povo é de dura serviço, é difícil lidar com eles. Sabe, corre. Moisés então desce correndo com a tábua da lei. E quando ele chega lá embaixo, ele vê que aquele povo, porque Moisés demorou muito no Monte Sinai, eles queriam adorar, eles queriam que Deus que fosse, mais ou menos como nos dias de hoje, né? As pessoas querem adorar e adoram qualquer coisa, sabe? Vai para a igreja, mas vai para a igreja porque... Deus abençoa, eu dou o dízimo porque eu vou ser rico e Deus vai retribuir. Na verdade, isso é um bezerro de ouro. Você está adorando a riqueza e não propriamente a Deus. Você está buscando alguma coisa que venha trazer lucro financeiro para você e não trazer um Deus maravilhoso, uma adoração, um Deus real, genuíno, verdadeiro. Sabe? Qual é a motivação de você buscar a Deus? E naquela ausência de Moisés, o povo começa a mostrar sua motivação. Eles simplesmente queriam um Deus que eles queriam festejar, comer, e foi isso que eles fizeram. Eles comeram, fizeram festas e estavam adorando aquele Deus. Era um motivo de fazer festa, tudo era motivo para eles de fazer festa, né? Eles tinham que ter um Deus, não importasse qual fosse, ainda que não fosse o Deus de Moisés. Moisés desce correndo com aquelas tábuas da lei na mão. Deus tinha acabado de dar as leis, e quando ele olha aquele povo, a Bíblia diz que sobe uma ira nele. Então ele pega e joga a tábua com violência no chão, e ele quebra a tábua. Sabe? Então ele começa a trazer palavra dura sobre aquele povo, e ele diz: olha, assim diz o Senhor, e começa a ser mais duro com um povo difícil, um povo duro, um povo que fazia muito o pastor dele sofrer, Moisés. Ou a igrejinha difícil, né? Olha, tem um fato interessante que há um tempo atrás eu estava cortando cabelo lá no Rio de Janeiro, né, na minha cidade, e de repente chega um rapaz e pergunta lá ao barbeiro, né, e pergunta assim: olha, por acaso aquele senhor da frente, o seu fulano, o irmão fulano está? Você viu se ele saiu? Esse barbeiro que fazia o meu cabelo disse: olha, eu não vi não, mas senta um pouquinho que se ele saiu ele vai voltar logo. Ah não, porque eu preciso falar com o irmão fulano, e aleluia, e glória a Deus. Nós vimos logo nas suas características que era um jovem evangélico. E eu estava sentado cortando cabelo, e esse barbeiro é muito meu amigo, eu gosto muito dele, porque sempre que sentamos ali era um tempo de falar sobre as coisas de Deus, era muito gostoso. Só que a gente estava em silêncio, porque aquele rapaz chegou e ele estava eufórico, então ele começa a falar das coisas de Deus. E nesse meio tempo ele começa a falar, né, e com o barbeiro, e o barbeiro escutava, e eu também sentado, né, lá com a tesoura na cabeça e escutando, e ele dizia: pois é, Moisés era um homem tremendo. Moisés foi o único homem capaz de pregar para Deus. E Moisés foi aquele que lançou a palavra a Deus, e Deus, ele se arrependeu.
Aí eu sentado, achei aquilo curioso. E falei, irmão, me dá uma explicação nisso aí. Aí ele, pois não, nós vemos que era um irmão simples, sabe? E eu acho muito gostoso, muito maneiro isso, um jovem eufórico, querendo pregar, ele estava ali dentro pregando. Na verdade, muitas vezes ele está replicando aquilo que nós escutamos, e eu achei curioso aquilo. Ao mesmo tempo feliz por ver jovens pregando o evangelho. E eu disse, me conta um pouco mais sobre isso, o que você sabe sobre isso, que interessante. Aquele jovem não me conhecia. E ele diz, moço, Moisés foi um homem tremendo. Eu escutei, você disse que ele pregou para Deus. Sim, ele pregou para Deus. E Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, Deus levantou a mão e aceitou Jesus. Não. Isso foi antes de Jesus. O irmão lê a Bíblia que o irmão vai entender melhor, porque na verdade Deus iria destruir o povo. Então Moisés, ele foi intercessor e pregou para Deus o arrependimento. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu e não mais consumiu aquele povo. Eu disse, então se arrependeu por causa da pregação de Moisés. Foi, Moisés foi um homem tremendo. Moisés convenceu a Deus. Que legal. Ele, O irmão se lê a Bíblia é muito interessante. O irmão se lê a Bíblia, o irmão vai ver. Lê a história de Moisés, que homem tremendo. Aí eu virei para ele e falei assim, irmão, mas será que não tem alguma coisa estranha? Ele, por que, irmão? Não tem nada de estranho. Acho que, como pode um homem convencer a Deus? Como pode um homem ter uma sabedoria maior do que a de Deus para convencer a Deus? Moisés não era um homem. Ele sim, Moisés era um homem. E o homem consegue dobrar Deus na conversa? Que interessante. Eu nunca pensei nisso. Um homem pode ser mais sábio do que Deus. Ele, não é. Eu falei assim, mas irmão, você já parou para pensar? De repente, Deus não queria destruir o povo, mas Deus estava induzindo um sentimento intercessório em Moisés. De repente, Deus começa a colocar um sentimento em Moisés que ele mesmo não conhecia. De repente, Deus começa a colocar no coração de Moisés um sentimento pelo aquele povo, um povo difícil, um povo que provocava Moisés, um povo que fazia Moisés se irar. Então Moisés precisava ser trabalhado no seu coração. Talvez aquele diálogo fosse apenas para gerar em Moisés um sentimento especial por aquele povo, um sentimento de uma liderança intercessória. O irmão está certo. O barbeiro começou a botar um sorrisozinho nos lábios. E eu disse, irmão, sabe, ninguém é como Deus. Ninguém tem os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos são baixos demais. Na verdade, o que eu creio é que Deus estava provocando uma reação em Moisés. Moisés se levanta como intercessor do povo naquele momento. Então quando chega ali embaixo, o que Moisés fez, meu irmão? Ele diz, Moisés, ele estava com tanta raiva que ele quebrou a tábua dali, quebrou por causa da ira. Foi a raiva que fez ele quebrar? Sim, moço, foi a raiva. Eu cheguei, será que foi? Ele, por quê? Eu não sei, porque dentro das minhas loucuras eu começo a pensar, aquele povo ainda não estava sob a lei. Porque a lei ela veio depois que Moisés desceu do Monte Sinai, a lei estava nas mãos de Moisés. Então quando ele chega ali embaixo, ele vê o povo pecando, e a lei poderia matar aquele povo. Segundo aquela lei, aquele povo estava passivo de morte. Então Moisés ele começa a intervir, sabe? Na verdade aquela ira teve um gesto de amor. Mesmo em meio à ira, ele teve gesto de amor. Exatamente como o nosso Deus, muitas das vezes a palavra do Senhor fala que ele irou-se, mas todo o seu gesto é gesto de bondade, é gesto de amor, ainda que incompreensível à nossa mente humana, são gestos de amor. Moisés pega e quebra a tábua da lei, porque não havendo lei, não havia condenação sobre aquele povo. Apesar de irado, Moisés tomou um gesto de amor. Sabe, isso é o que eu creio, isso é o que eu penso. E então aquele rapaz parou e pensou e disse, moço, eu não tinha pensado desse jeito.
Sabe, muitas das vezes a gente replica algumas coisas, mas vamos começar a analisar alguns fatos. Então, logo em seguida, a gente entra no capítulo 33, onde Dona Ana começa a ter algumas dúvidas, e eu durante muito tempo também tive, e eu creio que você também tem, não tem? Talvez não. Depois você coloca aqui embaixo o que você acha, sabe? Então, quando chega, Moisés entra novamente na presença do Senhor. O Senhor diz: olha, é como eu te disse, eu vou enviar um anjo, sabe? Vocês vão guerrear, vocês vão batalhar e vocês vão conquistar. Mas depois de tudo isso que eu vi, depois do que ocorreu, eu não mais irei convosco. Enviarei um anjo, mas não irei convosco. Moisés, ele olha para Deus e diz: tá, Deus, oh Deus, não nos faça isso se a sua presença não for conosco. E é como se Deus falasse: não, eu não vou, mas eu mando um anjo, vocês vão vencer, fica tranquilo. Sabe, um bom adorador, ele não quer apenas a bênção, ele não quer apenas a conquista, ele quer a presença de Deus, sabe? Moisés, ele dizia isso: olha, eu quero a sua presença. Não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Tudo bem, o Senhor pode enviar o anjo, nós podemos conquistar a terra, podemos dar as nossas descendências, porque é a promessa, mas se o Senhor não for, nada disso vale. É como se dissesse assim: a tua presença é o que mais importa. Será que nós vivemos um momento de igreja assim hoje? Então, Deus começa falando com Moisés: olha, tudo bem, eu vou te ensinar uma lição. E ele disse: ah, então o Senhor vai. Olha, eu quero mais. Moisés, na euforia, parece que ele se sentiu eufórico, então ele queria, além do que isso, ele queria uma intimidade maior ainda, tamanho amor. Olha, todo adorador quer isso, sempre mais. E era o momento de Moisés, mas ele disse: olha, além de ir, eu quero alguma coisa mais, eu quero ver a tua face, eu quero te ver com os meus olhos, Senhor, eu preciso. Sabe, era um pedido de amigo, de alguém que amava muito a Deus. Deus disse: olha, sabe, ninguém pode me ver a não ser que morra. Olha que declaração maravilhosa. Muitas das vezes nós não entendemos e começamos a trazer uma morte física, mas eu queria que você fizesse um testezinho agora. Sabe, a morte, ela tem um outro sentido. Quantas vezes alguém virou para você e disse assim: sabe, aquele irmão fulano que entrou na igreja, está lá na sua igreja, não está? Um irmão assim, chamado fulano da Silva. Você fala: é, aquele irmão está lá sim. Foi para lá. Pois é, ele saiu da minha igreja. Eu estou sabendo que ele foi para a sua. E esse irmão, olha, esse irmão, ele adulterou, sabe? Largou mulher, largou filho, né? Aí se juntou com uma outra mulher aí, e sabe como é que é, né? Mas além dessa mulher, ele já tinha uma outra que era até, né, mulher lá da igreja, vou te falar, né? É a terceira dele. Então você já gera alguma coisa, você faz nascer na sua mente naquele homem que está na igreja, sabe, um adúltero, sabe, um mentiroso, um falso que está ali, e você chega domingo, olha para aquele homem na igreja sentado do seu lado tomando a ceia, você... como é falso esse homem. De repente chega em casa e aí alguém te liga e você atende aquele irmãozinho que falou: ô irmão, desculpa, olha, não é aquele irmão que está na sua igreja não, eu soube que aquele outro irmão, ele saiu do, sabe, ele foi lá para outro país. Não é ele não. Sabe aquele homem adúltero que você gerou na cabeça, que você olhou para ele, que você condenou, ele acaba de morrer. E você gera um outro homem. Olha, eu soube que esse que está aí é bênção. Aí você já começa a ver aquele homem como um homem abençoado. Então aquele homem adúltero morre e nasce um homem abençoado. É mais ou menos assim no mundo espiritual. Nós morremos, nosso homem velho morre e nasce um homem novo. Que homem novo é esse? É o homem purificado pelo sangue do Cordeiro, sabe? Um homem que o passado não vale mais, uma nova criatura. Morre uma criatura velha e nasce um filho de Deus. Que sou eu, que é você, aonde o passado não importa mais, morreu. Então quando ele diz: olha, para você ver Deus, você tem que morrer. À medida que nós entramos na intimidade dele e olhamos para ele, os nossos pecados não contam mais a nossa vida.
Se você roubava, você não vai querer mais roubar porque o ladrão morreu na sua vida. Se você adulterava, você não vai mais querer adulterar porque o adúltero morreu na sua vida. E vai morrendo a velha criatura. Era isso que ele dizia, mas ele falava assim, olha, mas Moisés, é como se ele dissesse, eu te amo tanto, Moisés, que eu vou colocar você na fenda de uma rocha. Sabe o que é isso? Eu vou colocar você ali, escondidinho na pedra que é Jesus. Então você vai poder me ver toda vez que quiser. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ou seja, morreu. Eis que tudo se fez novo. Você é filho de Deus e agora você tem direito de olhar o Pai, sentar em sua mesa e ter intimidade com Ele. Então assim ele faz, ele esconde Moisés ali e tampa. Ele tampa com as suas mãos. E a Bíblia diz que ele passa, e quando ele passa, ele tira as mãos e apenas permite que Moisés o veja pelas suas costas, mas não a sua face. Sabe, mas quando ele começa a narrar a Moisés o que ele faria para que Moisés pudesse ter uma intimidade maior contigo, ele também começa a se apresentar, e é quando vem aquela dúvida que diz, mas que Deus perverso é esse? Lembra lá do início a dúvida da dona Ana? Olha, diz assim, porém ele disse, eu te farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Ou seja, Deus é bom, toda a bondade ele por completo passando, né? Toda a minha bondade, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, a bondade do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É como se ele dissesse, Moisés, não adianta você se irar, não adianta você querer ser o juiz do povo, não adianta você dizer o que é certo, o que é errado, porque se eu tiver que ter misericórdia, eu terei misericórdia. Sabe, se eu tiver que me compadecer, eu irei me compadecer e pronto, porque eu sou bom. Eu não vou julgar segundo o juízo humano, eu vou julgar segundo a minha bondade. Eu não vou ter misericórdia, porque apenas você deseja que eu tenha, eu vou ter, porque eu sou Deus. Porque a justiça do homem é como trapo de imundície. Sabe, muitas das vezes nós julgamos quem merece e quem não merece. Julgamos quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Nós julgamos quem é bom e quem é mau. E não entendemos que o nosso julgamento é podre. Apenas a justiça em você, que é o reino dos céus em ti, pode determinar o que é bom, o que é mal. Apenas o Espírito Santo e a revelação do Espírito pode conduzir você em caminhos bons. Sabe, o homem não pode alcançar a bondade de Deus. Na verdade, não é porque Deus é mau, mas é porque Ele é bom. E por isso Ele disse, olha, terei misericórdia de quem eu quero ter, e não por causa do julgamento do homem. Terei bondade, e irei me compadecer de quem eu quero me compadecer, e não por causa do julgamento do homem. Porque se eu julgasse como o homem, toda a terra seria consumida. Ah, que Deus maravilhoso! Olha, Deus é bom e eterna a sua bondade, e dura para sempre. Aleluias! Sabe, em dezembro do ano passado, eu fui visitar minha família e meu pai estava muito enfermo. E meu pai, eu cuidei bastante dele nesse tempo, eu ficava ao lado dele, eu dormia na casa dele junto com a minha mãe, com a minha irmã. E passei bastante tempo com ele. Em dezembro eu estou em São Paulo, mas eu visitei e fiquei lá para passar o final de ano e rompemos o ano. Então eu lembro que ele começou a me chamar. Meu pai era um polícia, era meio duro de coração, e já estava com 80 anos, bem enfermo. E então ele começa a me chamar para orar com ele, e aquilo me alegrou, porque eu pude pregar para ele. Então começamos a falar de Deus, e eu falei, pai, o Senhor aceita Jesus como seu Salvador? E ele disse, aceito.
Pai, Ele é o seu Deus, você acredita nisso? Eu creio. Então você ora comigo. Ele orou e eu fiz a oração de fé com ele. Quando chegou em janeiro, depois das festas, eu voltei para São Paulo e recebi a notícia que meu pai tinha falecido. Quando eu volto até aquele lugar para enterrar meu pai, eu enterro com alegria, porque a justiça que estava sobre ele não era de homem. Porque se fosse de homem, meu pai teria sido condenado 80 anos longe de Deus e apenas alguns meses na presença do Senhor o fez salvo. Entendeu, dona Ana? Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter, sabe? A bondade dele alcança quem ele quiser, e é por isso eu creio. E se a senhora crê, se você também crê, tamo junto. Nós somos um no Senhor. Deus é bom sempre.